No tecido do tempo, entre as páginas da história, existem verdades que transcendem gerações. Grandes mentes como Edison, Carnegie e Ford não apenas moldaram o mundo com suas inovações, mas também deixaram um legado de sabedoria sobre a verdadeira essência da prosperidade. Não se trata apenas de acumular riquezas materiais, mas de cultivar uma mentalidade que transforma sonhos em realidade e desafios em oportunidades. Imagine por um momento uma vida onde cada passo é uma dança em direção ao destino que você define. Uma jornada onde cada desafio é um convite para crescer mais forte, mais resiliente. Não é apenas sobre o que você conquista, mas quem você se torna ao longo do caminho. A chave reside na sua capacidade de não apenas visualizar, mas de internalizar a visão do seu futuro grandioso. A mentalidade começa aqui, onde o passado se encontra com o presente e molda o futuro. É uma alquimia de crença inabalável e clareza inegociável. É sobre acordar todas as manhãs com um propósito ardente, uma missão que transcende os limites do ordinário. Não se trata apenas de desejar o sucesso, trata-se de acreditar que você merece, que é capaz, que está destinado a alcançá-lo. A disciplina é a ponte entre o sonho e a realidade. É a determinação implacável de fazer o que é necessário, mesmo quando ninguém está olhando. Não são os momentos de glória que definem um indivíduo, mas sim os milhares de pequenos atos de coragem e perseverança que ocorrem nos bastidores, longe dos holofotes do mundo. E quando as tempestades da vida rugem, como elas inevitavelmente o fazem, a resiliência se ergue como uma fortaleza interior. É a capacidade não apenas de resistir aos desafios, mas de transformá-los em degraus na escada do sucesso. Aprendemos com os erros, adaptamo-nos às mudanças e crescemos através das adversidades que nos confrontam. Na estrada para a prosperidade, a gratidão se torna a âncora que mantém a alma ancorada na humildade, mesmo quando os ventos da conquista sopram em nossas velas. É o reconhecimento sincero pelo que já temos, pelo progresso alcançado e pelas oportunidades que continuamente se apresentam diante de nós. O caminho para a riqueza não é uma linha reta, mas uma jornada de descoberta e evolução. Cada passo é uma decisão, cada decisão é uma promessa, e cada promessa é um compromisso consigo mesmo e com o seu potencial ilimitado. Neste oceano de possibilidades, a chave não está apenas em navegar, mas em navegar com um propósito claro e uma determinação inquebrável. Mas o que é prosperidade, se não o reflexo da sua própria visão? Não a visão limitada pelo medo, pela dúvida ou pela opinião dos outros, mas a visão que nasce da convicção de que você foi feito para mais. A visão é o farol na escuridão, guiando seus passos quando tudo ao redor parece incerto. É ela que faz um homem caminhar 1000 quilômetros com os pés sangrando e o coração ardendo. É ela que faz uma mulher reerguer-se depois de cada queda, com o olhar fixo no horizonte que só ela consegue enxergar. Walt Disney foi desacreditado dezenas de vezes. Diziam que ele não era criativo o suficiente, que seus sonhos eram infantis, que seu mundo imaginado era inviável. Mas Disney tinha visão. Ele não apenas via castelos onde havia pântanos, ele os construía. E ao fazer isso, inspirava milhões a sonhar também. Essa é a diferença entre os que desejam e os que conquistam. Clareza. Clareza de propósito, clareza de direção, clareza do que estão dispostos a sacrificar. Porque todo sonho grande exige um preço. A questão não é se você quer, todos querem. A pergunta real é: você está disposto a pagar o preço? Essa clareza só vem para aqueles que silenciaram o ruído ao redor. Os que deixaram de viver para impressionar os outros e começaram a viver para cumprir sua missão. Não é sobre ter muitos seguidores, é sobre ser fiel à sua própria visão, mesmo quando você é o único que acredita nela. Clareza gera poder. Quando você sabe quem é, onde está e para onde vai, nenhuma crítica o desvia, nenhum fracasso o abala. Você se torna inabalável. Você se torna perigoso, não porque ameaça os outros, mas porque nada pode pará-lo. Nem o tempo, nem a rejeição, nem os ventos contrários. E então vem o propósito.
O propósito não é um conceito místico. É uma força viva, pulsante, que o arrasta para frente quando tudo em você quer desistir. É aquilo que faz um homem continuar correndo mesmo quando suas pernas já não respondem. É aquilo que sustenta a alma quando o mundo desmorona ao redor. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Mas ele não via fracassos, ele via aprendizados. Ele dizia: eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso é propósito. É acordar todos os dias com um porquê que é maior que você. É colocar seu talento a serviço de algo eterno. Porque o dinheiro pode vir e ir, mas o impacto, esse fica. E propósito exige sacrifício. Não dá para viver com propósito e ao mesmo tempo viver na zona de conforto. O propósito exige que você queime as pontes, queimar os atalhos, queimar os planos B. É viver com a intensidade de quem sabe que só há um caminho. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque exige coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. É nesse ponto que a maioria para, e poucos seguem. Mas os que seguem, esses escrevem história. E a história deles é feita de disciplina. A disciplina é o mestre silencioso dos grandes. Ela não grita, não se exibe, não busca aplausos. Ela apenas aparece, todos os dias, no frio, na dor, no cansaço, na preguiça. Ela é aquela voz que diz: faça, mesmo que você não queira. E é ali, nesse confronto entre o que você sente e o que você sabe que precisa ser feito, que você se transforma. Andrew Carnegie dizia que o homem que domina a si mesmo pode conquistar o mundo, porque quem domina seus hábitos, domina seu destino. Não há prosperidade sem disciplina. Sem ela, o talento se perde, a inteligência se dispersa, as oportunidades escorrem pelos dedos. Mas com ela, com disciplina, até o homem mais simples pode construir um império, porque disciplina transforma pequenas ações diárias em resultados extraordinários. E é aqui que você começa a entender que prosperidade não é uma linha de chegada. É um estilo de vida, um estado mental, um pacto interno com a excelência. E a excelência exige ação. Nada acontece até que você se mova. Você pode visualizar, planejar, declarar, mas até que coloque os pés no chão e comece a caminhar, nada muda. Ação é o teste final do comprometimento. É o que separa os que apenas falam dos que realmente fazem. Henry Ford não esperou o momento perfeito. Ele criou o momento, ele se arriscou, ele falhou, mas ele se moveu. E ao fazer isso, deu ao mundo uma nova forma de se mover também. E você, quando vai agir? Não amanhã, não quando tudo estiver alinhado, não quando os medos desaparecerem. É hoje, agora, porque o relógio da vida está correndo. E cada minuto que passa é um minuto a menos para manifestar tudo o que você nasceu para ser. Se você deseja mais, você precisa fazer mais. Mas não mais no sentido de se exaurir, mas no sentido de se alinhar com sua visão, com seu propósito, com sua verdade. Mas há algo que poucos contam. Algo que separa os que começam dos que terminam. Aqueles que constroem castelos dos que apenas colecionam tijolos. É a pedra invisível na fundação de toda prosperidade verdadeira. Gratidão. Sim, gratidão. Não aquela que se expressa apenas quando tudo está indo bem, mas aquela que persiste no meio do caos. A gratidão do guerreiro que apanha da vida, mas ainda assim agradece por estar vivo. A gratidão que transforma qualquer circunstância em combustível, que olha para o pouco e enxerga a semente do muito. Você nunca encontrará alguém verdadeiramente próspero que não seja grato, porque a gratidão desbloqueia a abundância. Ela é a chave que abre a porta para ver o que já está ao seu redor, mas que a reclamação, a ansiedade e o ego escondem. Napoleon Hill escreveu: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também dizia que essa crença precisa estar carregada de fé e reconhecimento. Porque quando você é grato por onde está, você se torna digno de ir além. E quando a vida te sacode, como inevitavelmente fará,
é a gratidão que te ancora. Porque vai chegar o dia em que tudo o que você construiu parecerá frágil. Vai chegar o momento em que você será tentado a desistir, não por preguiça, mas por exaustão. E é aí que entra outro pilar da verdadeira prosperidade: resiliência. A resiliência é a arte de levantar quando todos esperam que você fique no chão. É o poder de continuar mesmo sem aplausos, sem resultados imediatos, sem garantias. É entender que as pedras no caminho não são o fim, são parte da fundação. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Foi à falência 2 vezes, sofreu profunda depressão, mas ele continuou, porque ele entendeu que fracasso não é identidade, é processo, é lapidação. Você não é o que te aconteceu, você é o que decide fazer com isso. A adversidade não veio para te quebrar, veio para te treinar, te preparar, te provar, porque somente quem é forjado no fogo pode suportar o peso da grandeza. E nesse caminho, o que realmente diferencia os gigantes dos esquecidos não é talento, não é sorte, é a capacidade de aprender. A vida recompensa os aprendizes, aqueles que não se ofendem com a verdade, aqueles que não param de crescer só porque ficaram bons em algo, aqueles que não usam o sucesso como almofada, mas como trampolim, porque todo mestre já foi aprendiz, e todo sábio continua sendo. A mente aberta é terra fértil para a riqueza. Quem acha que já sabe tudo, fecha a porta para o novo. E prosperidade exige renovação constante, de ideias, de hábitos, de atitudes. O mundo muda, a economia muda, as pessoas mudam, e você precisa ter a humildade de se adaptar, de atualizar-se, de recomeçar se necessário. E aí está outro segredo: adaptabilidade. Aqueles que prosperam de verdade são aqueles que não apenas resistem às mudanças, eles as antecipam. Eles dançam com a incerteza. Eles veem o caos e pensam: aqui está uma oportunidade. Eles não têm medo de mudar de rota, porque sabem que o destino continua o mesmo. Veja o caso de Steve Jobs, demitido da própria empresa, ridicularizado, desacreditado. Mas ele voltou. E não voltou pequeno. Voltou com visão, com propósito, com feridas transformadas em força. Porque ele não ficou preso ao passado. Ele se adaptou. E quem se adapta, sobrevive. E mais do que isso, vence. E tudo isso culmina em um último ponto, talvez o mais importante: identidade. Você só alcança e mantém a verdadeira prosperidade quando entende quem você é. Não o que os outros dizem que você é. Não o que sua conta bancária diz. Não o que sua história limitada diz. Mas aquilo que você carrega no mais profundo do seu ser. Você é ideia divina. Você é propósito em carne e osso. Você é a resposta a um chamado maior. E enquanto você continuar buscando fora aquilo que só pode ser ativado dentro, a verdadeira prosperidade vai escapar pelos seus dedos como areia. Tudo começa e termina em você. Não no mercado, não no governo, não nos algoritmos. Você é a fonte. Você é o princípio criador da sua própria realidade. E a partir de hoje, tudo pode mudar. Se você decidir, se você acordar com clareza, se mover com propósito, agir com disciplina, adaptar-se com sabedoria, agradecer com fé e persistir com coragem. Então, o mundo não terá escolha a não ser se curvar à sua determinação. Porque a prosperidade verdadeira não é um prêmio, é uma consequência. Ela não vem para os que esperam, ela se manifesta para os que se tornaram dignos dela. E agora que você ouviu isso, não há mais desculpas. Porque a verdade foi revelada, o véu foi rasgado, o segredo foi entregue. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você pode sentir isso, esse pulso invisível vibrando dentro do seu peito agora. Essa energia que desperta quando a verdade toca a sua consciência. Isso não é só inspiração, é um chamado para se levantar, para sair da multidão, para abandonar a vida morna, os talvez, os um dia, os quem sabe. O tempo do adiamento acabou.
Você já esperou demais, já duvidou demais, já se escondeu atrás de justificativas elegantes demais. Agora é o momento em que você decide que é impossível continuar o mesmo. Porque a partir de hoje, você não é mais um espectador da própria vida. Você é o arquiteto. Você é o autor. Você é o guerreiro que finalmente entendeu que não precisa de permissão para vencer. Não importa onde você começou. Não importa quantas vezes caiu. Não importa quem te ignorou, te traiu ou te subestimou. Você ainda está aqui. E isso significa que ainda é possível. E se é possível, então é sua obrigação fazer acontecer. A vida não vai te entregar prosperidade embrulhada com laço de fita. Ela vai testar sua fome, vai testar sua fé, vai te colocar diante de portas trancadas só para ver se você é do tipo que desiste, ou do tipo que aprende a construir uma chave. E você já sabe, a chave não está fora. Ela está dentro, dentro do seu foco, dentro da sua visão, dentro da sua coragem de continuar mesmo quando ninguém entende, ninguém acredita, ninguém apoia. Você vai construir prosperidade com suor e propósito, com lágrimas e convicção, com noites em claro e dias de silêncio, mas também com sorrisos de realização, com momentos em que você olha ao redor e entende que valeu cada segundo, porque prosperidade não é sobre mostrar riqueza, é sobre ter paz, é sobre liberdade, é sobre poder cuidar dos seus, servir o mundo com aquilo que você carrega no peito e ainda ter tempo para assistir o pôr do sol em paz. Então levante-se, não amanhã, agora. Feche os olhos e enxergue a versão de você que já vive essa vida próspera. Sinta, respire como essa pessoa, haja como essa pessoa, porque você já é essa pessoa. Só precisa alinhar o seu agora com a sua visão. E quando fizer isso, o universo se moverá com você. Porque a verdadeira prosperidade não resiste àquele que decidiu com todo o ser imparável. E quando perguntarem de onde você tirou tanta força, tanta disciplina, tanta luz, você vai sorrir e dizer: eu parei de esperar o milagre e me tornei o próprio.